O salão de festas no bairro de Moema, São Paulo, estava decorado simplesmente, mas com amor. Sem convidados, flores do mercado municipal, música de playlist do Spotify ao invés de banda ao vivo. Júlia Santos, 27 anos, estava usando o vestido de noiva que tinha custado R$ 1.500. Economias de 6 meses, trabalhando como garçonete. Ao lado dela, seu agora marido, Ricardo Almeida, 30 anos, gerente de vendas. Eles tinham acabado de dizer sim, e estavam na recepção quando algo estranho aconteceu. Garçons contratados não apareceram. Ligação de última hora. Empresa tinha falido naquela manhã. Sem aviso, sem reembolso e sem ninguém para servir comida e bebida para 100 pessoas famintas. Júlia sentiu pânico. Tinha gastado cada centavo que tinham nesse casamento. Não havia plano B. Não havia dinheiro extra para contratar emergencialmente. E então fez o impensável. Pegou bandeja, colocou taças de champanhe e começou a servir próprios convidados, vestido de noiva e tudo. Alguns riram. Outros tiraram fotos postando nas redes sociais com legendas cruéis. Casamento tão pobre que noiva virou garçonete. Mas então algo aconteceu. Eduardo Ferreira, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, convidado pelo lado da família de Ricardo, levantou, pegou bandeja e começou a servir também. Em terno de R$ 5.000, com relógio de 100 mil no pulso, servindo champanhe ao lado de noiva que mal conhecia. E quando alguém riu, quando alguém tirou foto para zoar, Eduardo olhou diretamente para a câmera e disse algo que mudaria tudo, não apenas para Júlia, mas para todos ali, e para milhões que viriam a ver o vídeo depois. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. 3 meses antes daquele momento surreal no casamento, Júlia estava contando gorjetas em restaurante, onde trabalhava quando Ricardo chegou para buscá-la. "Conseguimos data", disse ele animado. "Salão está disponível em 3 meses e cabe no nosso orçamento." Júlia olhou para o envelope com gorjetas. R$ 230 depois de turno duplo de 8 horas. "Quanto é o salão?" 3.000. E com decoração básica, comida simples, consigo fazer casamento por 15.000 total. 15.000. Júlia tinha 4.000 economizados. Ricardo tinha 6. Precisavam de mais 5.000 em 3 meses. "Vamos conseguir", prometeu ele. "Eu pego horas extras. Você pega turnos duplos." Conseguimos. E tentaram. Júlia trabalhava 6 dias por semana. Turnos duplos, pés inchados, costas doendo. Mas cada gorjeta ia direto para pote de casamento. Ricardo vendia mais que qualquer um no trabalho. Comissões extras, fins de semana trabalhando, tudo para casamento dos sonhos deles. Não era casamento de revista. Não seria champanhe francês e banda famosa. Mas seria deles, feito com suor e amor. A mãe de Júlia, Dona Rosa, ajudou com o que podia. Fez doces caseiros para a mesa de guloseimas. Economizaram R$ 2.000. "Minha filha vai ter casamento bonito", disse ela. Mesmo que simples. Família de Ricardo era diferente, mais rica. Pai dele, seu Antônio, era dono de concessionária. Não milionário, mas confortável. "Por que não esperar?", sugeriu Antônio. "Juntar mais dinheiro, fazer algo mais, apropriado?" "Apropriado para quem?", respondeu Ricardo. "Para seus amigos do clube ou para nós?" "Para vocês. Júlia é boa moça, mas vem de família humilde. E casamento vai mostrar isso. Vão julgar. Deixa julgarem, caso com ela, não com a opinião deles." Mas palavras de seu Antônio plantaram semente. Semente de vergonha, de inadequação, que Júlia tentou ignorar, mas cresceu mesmo assim. 2 semanas antes do casamento, lista de convidados cresceu inesperadamente. "Meu pai convidou o pessoal do trabalho", disse Ricardo desconfortável, incluindo o chefe dele, Eduardo Ferreira, CEO da Tech Brasil. "O CEO, o bilionário, vem para nosso casamento?" "Aparentemente sim. E mais 20 pessoas que não conhecemos." Júlia sentiu pânico. "Não temos champanhe suficiente, comida suficiente, nada suficiente para mais 20 pessoas." "Eu sei. Vou falar com meu pai." "Não. Já enviei convites. Seria rude desinvitar. Vamos dar um jeito." Cortaram de outros lugares. Menos flores, menos decoração, champanhe mais barato,
comida mais simples, para esticar orçamento e acomodar convidados extras, e contrataram empresa de garçons mais barata que encontraram. Garçons Express, R$ 1.000 por 4 garçons por 4 horas. Tem certeza que são confiáveis? Perguntou Júlia. Tem reviews ok no Google e cabem no orçamento. Vai dar certo. Semana do casamento, Júlia teve crise. E se der errado? E se as pessoas rirem? Se Eduardo Ferreira sair contando que foi a casamento mais pobre que já viu? Mãe dela segurou suas mãos. Filha, casamento não é sobre impressionar, é sobre amor. Se as pessoas não veem isso, problema é delas, não seu. Mas vou ser julgada. Meu vestido de R$ 1.500, meu salão simples, minha champanhe barata, são julgadas por pessoas que não importam. Ricardo te ama. Eu te amo. Resto é barulho. Dia do casamento amanheceu lindo. Céu azul. Sol brilhando. Como se o universo estivesse abençoando união. Cerimônia foi em igreja pequena do bairro. Padre que conhecia Júlia desde criança. Simples, mas emocionante. Quando Ricardo viu Júlia entrando, quando lágrimas caíram dos olhos dele, nada mais importou. Não dinheiro, não convidados ricos, apenas amor. Você está perfeita, sussurrou ele no altar. Vestido de 1.500, sussurrou ela de volta. Não importa, poderia estar em saco de batata. Ainda seria a mais linda mulher do mundo. Votos foram sinceros, sem frases prontas. Apenas palavras do coração. Júlia, você me faz querer ser melhor, trabalhar mais duro, não por dinheiro, mas para te dar vida que merece. Ricardo, você já me dá tudo o que preciso. Amor, respeito, parceria, resto é apenas extra. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, aplausos encheram a igreja pequena. E, por momento, tudo era perfeito, até chegarem na recepção. Salão estava bonito. Dentro do possível. Toalhas brancas simples, arranjos florais modestos, mesa de doces com doces de Dona Rosa. Era humilde, mas era honesto. Convidados começaram a chegar. Família de Júlia, tios, primos, vizinhos, todos felizes, celebrando. Família de Ricardo, mais reservados, avaliando tudo com olhares críticos, e então chegaram os 20 extras. Colegas de seu Antônio, executivos de terno, esposas com joias caras, e Eduardo Ferreira. Eduardo tinha 38 anos. Self-made bilionário. Tinha construído Tech Brasil de startup em garagem para império de tecnologia. Forbes estimava a fortuna em R$ 2 bilhões. Ele entrou no salão, olhou ao redor, e a expressão era neutra, impossível ler. Este é o casamento? Sussurrou uma das esposas de executivo para a outra, alto o suficiente para Júlia ouvir. Aparentemente, charming, de forma rústica, código para pobre. Júlia sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas sorriu, cumprimentou. Fez papel de anfitriã graciosa mesmo querendo desaparecer. Sessão de fotos, bolo, tudo transcorrendo ok, até que chegou hora de servir champanhe e aperitivos. 1 hora antes do horário combinado, telefone de Júlia tocou. Número desconhecido. Alô? Júlia Santos? Aqui é do Garçons Express. Sim, vocês estão atrasados. Deviam estar aqui há 15 minutos. É sobre isso que ligo. Empresa faliu. Esta manhã. Dono sumiu com dinheiro. Não haverá garçons. Sinto muito. Júlia sentiu o mundo cair. O quê? Mas eu paguei R$ 1.000. Eu sei, e muitos outros também. Mas não há nada que possamos fazer. Desculpe. Ligação terminou. E Júlia ficou ali, vestido de noiva, sem convidados esperando, e ninguém para servir. Ricardo veio correndo quando viu a expressão dela. O que houve? Garçons. Não vem. Empresa faliu. Esta manhã. Você está brincando? Queria estar. Eles olharam para salão, para mesas com comida, bandejas com champanhe, e 0 funcionários para servir. O que fazemos? Sussurrou Ricardo. Júlia olhou para convidados, para Eduardo Ferreira, conversando com executivos, para esposas julgadoras olhando telefones, para a família dela esperando celebração, e tomou decisão. Servimos nós mesmos. Júlia, não, você está de noiva. E daí?
Prefiro servir próprios convidados que deixá-los com fome. Pelo menos tentamos. Ela foi até a mesa, pegou bandeja grande, colocou taças de champanhe, 15 taças na bandeja pesada, e começou a andar pelo salão. Champanhe? Ofereceu para primeiro grupo. Tios dela, que pegaram com sorrisos encorajadores. Champanhe? Ofereceu para segundo grupo. Primos de Ricardo, que pegaram mas com olhares confusos. E então chegou na mesa dos executivos, nas esposas julgadoras, em Eduardo Ferreira. Champanhe? Ofereceu, tentando manter voz firme. Uma das esposas, Ana Paula, conforme tag de nome no vestido Chanel, olhou e riu, alto, cruciante. Oh, meu Deus! A noiva está servindo, isso é sério? Outra esposa pegou o celular. Começou a filmar. Isso vai ser gold no Instagram. Casamento pobre. Jet noiva garconete. Júlia sentiu lágrimas ameaçando, mas manteve compostura. Empresa de garçons faliu esta manhã sem aviso. Então sim, estou servindo. Porque prefiro isso a deixar convidados sem. Que conveniente, disse Ana Paula. Empresa faliu. Ou você simplesmente não podia pagar garçons de verdade. A empresa realmente faliu, defendeu Ricardo, chegando ao lado de Júlia. E estamos fazendo o melhor possível. Claramente melhor possível não é muito, riu outra executiva. Antônio, por que trouxe a gente para isso? Podíamos estar no clube. Seu Antônio parecia mortificado, envergonhado, e não defendeu filho ou nora. Júlia estava prestes a sair correndo, vestido de noiva, bandeja e tudo, quando Eduardo Ferreira fez algo inesperado. Levantou, calmamente, e pegou bandeja das mãos de Júlia. Com licença, disse ele, e começou a servir. Silêncio absoluto na mesa. Eduardo Ferreira, bilionário, CEO, servindo champanhe para próprios colegas, em casamento humilde, como se fosse coisa mais natural do mundo. Eduardo, o que você está fazendo? Perguntou Ana Paula chocada. Servindo champanhe. Obviamente. Você quer ou não. Mas você é CEO e ela é noiva, no próprio casamento, que teve azar com o fornecedor. Então, vamos ajudar. Ou vamos sentar aqui julgando enquanto pessoas trabalham. Ele olhou ao redor da mesa, desafio claro em olhos. Mas antes de continuar e descobrir o que Eduardo faz e como esse momento viral muda tudo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você faria o que Eduardo fez? Ou ficaria sentado julgando? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. Eduardo segurou bandeja firmemente e olhou diretamente para Ana Paula e outras esposas julgadoras. Então, repetiu, vão ajudar ou vão continuar sentadas tirando fotos cruéis para Instagram? Ana Paula ficou vermelha, mortificada e lentamente, muito lentamente, baixou o celular. Eu não estava. Estava. E todos viram, inclusive eu. E amanhã, quando você postar essas fotos zoando essa noiva que trabalhou 6 meses para pagar esse casamento, eu vou compartilhar, com legenda própria, sobre empatia, sobre classe e sobre como o dinheiro não compra decência. Silêncio absoluto, não apenas na mesa, mas em salão inteiro. Todos tinham parado para assistir. Eduardo virou para Júlia e Ricardo. Vocês têm mais bandejas, mais comida para servir? Temos, disse Júlia, voz tremendo. Mas você não precisa. Pá, mas eu sei que não preciso, mas quero. E mais, todos aqui vão ajudar. Porque isso não é vergonha. Vergonha é sentar julgando enquanto pessoas trabalham. Vergonha é zoar alguém por ter menos dinheiro. Isso é apenas resolver problema. Ele olhou ao redor do salão. Quem vai ajudar? Vamos transformar isso em celebração real, onde todos participam. Onde importa é amor, não quantos garçons você pode pagar. Por momento, ninguém se moveu. E então, surpreendentemente, primeira pessoa a levantar foi tio de Júlia, João, mecânico de 50 anos com mãos calejadas. Eu ajudo, disse ele. Minha sobrinha não serve sozinha. Depois prima dela, depois vizinha. E então, como efeito dominó, metade do salão estava de pé, pegando bandejas, servindo comida,
servindo champanhe. E no meio do caos organizado, algo mágico aconteceu. Casamento transformou de evento constrangedor em celebração comunitária. Pessoas rindo, conversando, conectando. Eduardo serviu ao lado de Júlia por 20 minutos, e nesse tempo conversaram. "Por que fez isso?" perguntou ela. "Porque me ajudou. Porque reconheço o trabalho duro quando vejo. E reconheço o julgamento injusto. Você não merecia ser zoada, merecia ser celebrada. Mas você é CEO, bilionário. Por que se importa com um casamento humilde?" Eduardo sorriu. Primeiro sorriso genuíno da noite. "Porque eu fui você. Há 15 anos. Casei com minha esposa em casamento ainda mais simples que esse. Salão alugado em clube de bairro. Comida que minha sogra fez. E zero dinheiro para extras." Júlia olhou surpresa. "Você? Mas pensei que sempre foi rico." "Não. Construí empresa do zero, com 50 mil reais emprestados. E casei no meio disso, quando não tinha nada. E pessoas julgaram, assim como estavam julgando você. E doeu. Então, quando vi você sendo humilhada, vi eu mesmo há 15 anos. E não ia deixar acontecer sem fazer algo." Lágrimas caíram dos olhos de Júlia. "Obrigada. Muito obrigada. Não sabe o que significa." "Sei, exatamente." Quando todos tinham sido servidos, quando música começou a tocar, Eduardo fez mais uma coisa. Pegou o celular e gravou vídeo. "Olá, sou Eduardo Ferreira, CEO da Tech Brasil. E hoje tive o privilégio de estar em casamento mais bonito que já fui. Não por decoração, não por comida cara, mas por amor, por comunidade. Por pessoas que, quando algo deu errado, não julgaram, ajudaram." Ele virou câmera para salão, para pessoas rindo, dançando, celebrando. "Júlia e Ricardo, parabéns. Vocês têm algo que dinheiro não compra, e vou me lembrar desse dia para sempre." Ele postou o vídeo, e dentro de horas viralizou. 5 milhões de views em 6 horas, 10 milhões em 12, e comentários eram esmagadoramente positivos. Isso é classe real. CEO servindo em casamento humilde. Isso é liderança. Chorei. Isso é humanidade. Mas alguns comentários negativos também, principalmente de Ana Paula e amigas defendendo-se. "Foi piada, não era sério. Ele está exagerando, não estávamos sendo cruéis." Eduardo respondeu publicamente. "Não foi piada, foi crueldade." E ficou registrado. Então agora escolham, aprendem e crescem, ou continuam sendo exemplos de como não agir. Na manhã seguinte, Júlia acordou para telefone explodindo. Mensagens, ligações, e-mails. "O que está acontecendo?" perguntou Ricardo sonolento. O vídeo de Eduardo viralizou. Estamos em toda parte." E estavam. Notícias, programas de TV, redes sociais, história de noiva que serviu o próprio casamento e CEO que ajudou. Tinha capturado a imaginação do país. Mas com viralização veio algo inesperado. Apoio. Real. Tangível. Empresa de fotografia ofereceu ensaio pós-casamento grátis. "Vocês merecem fotos profissionais, por nossa conta." Agência de viagens ofereceu lua de mel. 5 dias em resort em Bahia. Tudo incluído. Nossa forma de celebrar amor de vocês. E Tech Brasil, empresa de Eduardo, ofereceu algo mais significativo. "Ricardo gostaria de te oferecer posição em nossa empresa", disse Eduardo em ligação. "Gerente de vendas com salário 40% maior que atual, se interessar." Ricardo estava chocado. "Por quê? Por que está fazendo tudo isso? Porque vi como você defendeu Júlia, como ficou ao lado dela, e porque procuro pessoas com caráter. Habilidades posso ensinar, caráter não." Júlia recebeu ofertas também. Restaurantes querendo contratá-la, com melhores salários, melhores horários. Mas o impacto maior foi emocional. Mensagens de centenas de pessoas compartilhando histórias próprias. "Meu casamento foi simples também. E fui julgada. Obrigada por mostrar que não estou sozinha. Isso me deu esperança, que pessoas boas ainda existem. Vou casar ano que vem, e não vou ter vergonha de simplicidade, porque amor é o que importa." 3 dias após casamento, Júlia e Ricardo foram convidados para programa de TV. Entrevista ao vivo. "Como se sentiram quando garçons não apareceram?" perguntou a apresentadora. "Apavorados", admitiu Júlia. "Tinha gastado cada centavo.
E pensar que convidados ficariam sem nada. Foi pesadelo. E quando começou a servir, como foi? Humilhante, especialmente quando pessoas riram, quando tiraram fotos para zoar. Senti que tinha falhado, como noiva, como anfitriã, como pessoa. E quando Eduardo ajudou? Júlia começou a chorar. Mudou tudo, porque não era apenas sobre champanhe. Era sobre dignidade, sobre alguém poderoso dizendo: você não está sozinha, você não é menos, você importa. E isso salvou não apenas casamento, mas salvou a mim. Ricardo acrescentou: Eduardo nos mostrou que sucesso real não é quanto você tem. É como você trata pessoas quando elas têm menos, e ele nos tratou com respeito, com humanidade, quando poderia ter apenas saído. Ou pior, julgado como outros fizeram. O programa terminou com surpresa. Eduardo apareceu, ao vivo. Trouxe algo para vocês, disse ele, e entregou o envelope. Júlia abriu. Era cheque, de R$100.000. O quê? Não podemos aceitar isso. Não é caridade, interrompeu Eduardo. É investimento, em vocês, no futuro. Use para entrada de apartamento, para estudos, para o que precisarem, porque acredito em vocês. Júlia e Ricardo choraram, na TV Nacional. E milhões assistindo choraram também. Nos meses seguintes, vida deles mudou dramaticamente. Ricardo começou na Tech Brasil, adorou o trabalho, cresceu rápido. Júlia voltou a estudar, usando parte do dinheiro de Eduardo, fazendo faculdade de administração. Sonho que tinha pausado por falta de recursos. Compraram um apartamento pequeno, no mesmo bairro onde cresceram, porque queriam manter raízes, e mantiveram contato com Eduardo, não como CEO e funcionário, mas como amigos, reais. 6 meses após casamento, Eduardo os convidou para jantar, em casa dele. E Júlia conheceu a esposa dele, Marina. Marina era exatamente como Eduardo descreveu. Simples, gentil e completamente não impressionada por dinheiro. Nosso casamento foi em salão de clube de bairro, contou ela rindo, com 50 convidados, e minha mãe fez lasanha para todo mundo, mais simples impossível. E foi perfeito, acrescentou Eduardo, porque era nosso, como o casamento de vocês. Durante jantar, Eduardo compartilhou mais de história dele. Quando a empresa começou a crescer, quando o dinheiro começou a chegar, mudamos. Eu especialmente. Fiquei arrogante, focado em imagens, em impressionar. E eu quase o perdi, disse Marina, porque ele estava virando pessoa que não reconhecia, focada em status ao invés de substância. O que mudou? Perguntou Ricardo. Crise. Há 5 anos, a empresa quase faliu. Perdemos 70% do valor. E nesse momento, descobri quem eram amigos reais. E não eram pessoas ricas do clube, eram pessoas como vocês. Pessoas que se importavam com caráter, não conta bancária. E ele voltou. Para quem era, para quem eu me apaixonei, disse Marina com carinho. Por isso reagi quando vi você sendo julgada, disse Eduardo para Júlia, porque vi pessoa sendo reduzida a dinheiro, e isso me irritou profundamente. 1 ano após casamento, Júlia e Ricardo fizeram festa de aniversário, simples, em apartamento deles, e convidaram Eduardo e Marina. Isso é perfeito, disse Marina olhando ao redor. Pequeno, aconchegante, cheio de amor. É tudo o que precisamos, respondeu Júlia. E era verdade. Apartamento era pequeno, móveis eram simples, mas era deles, conquistado, e cheio de memórias boas. Durante festa, chegou o assunto de casamento viral. Você viu últimas estatísticas? Perguntou Eduardo. Vídeo tem 50 milhões de views agora, e gerou movimento. Movimento? Perguntou Ricardo. Casamentos reais. Pessoas postando casamentos simples, celebrando amor ao invés de extravagância. E restaurantes, fotógrafos, vários oferecendo serviços com desconto para casais com orçamento limitado. Sério, Júlia estava surpresa. Sério, seu casamento mudou conversação sobre o que realmente importa. E estou vendo o impacto real. Júlia começou a chorar. De novo. Nunca pensei que dia mais humilhante da minha vida viraria algo assim, algo positivo. Melhor coisa que já aconteceu, disse Ricardo, porque mostrou quem eu realmente casei. Mulher que tem coragem de fazer o que precisa, sem vergonha, sem desculpas. 2 anos após casamento, Júlia se formou.
Ricardo foi promovido a diretor na Tec Brasil. E eles estavam esperando o primeiro filho. Menino, revelou Júlia para Eduardo e Marina durante almoço. E se você permitir, gostaríamos de chamá-lo de Eduardo, em sua homenagem. Eduardo ficou visivelmente emocionado. Seria honra. Mas por quê? Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Não, corrigiu Júlia. Você fez o que poucos fariam e mudou nossas vidas, completamente. Então sim, nosso filho vai se chamar Eduardo e vamos contar a ele história de como o CEO serviu champanhe em casamento e como pequeno ato de bondade ripple por milhões. 5 anos após casamento viral, Júlia e Ricardo voltaram ao mesmo salão para renovação de votos. Desta vez, com recursos próprios. Salão estava cheio. 200 pessoas. Decoração bonita, mas não extravagante. Banda ao vivo. E garçons profissionais. Mas no meio da cerimônia, Júlia fez algo inesperado. Pegou bandeja, colocou taças de champanhe e começou a servir convidados. O que você está fazendo? Sussurrou Ricardo, confuso, mas sorrindo. Honrando memória. Honrando o momento que mudou tudo e mostrando que não tenho vergonha. Nunca terei. E um por um, convidados levantaram. Pegaram bandejas e serviram juntos. Eduardo, Marina, família, amigos, colegas de trabalho. Todos participando. E no final, quando todos tinham sido servidos, Júlia fez brinde. Há 5 anos, no que deveria ser dia mais feliz da minha vida, me senti mais humilhada que nunca. Mas homem incrível mostrou que humilhação era apenas perspectiva. E que coragem, bondade e comunidade importam mais que dinheiro. Ela olhou para Eduardo. Você nos deu mais que cheque, mais que emprego. Nos deu dignidade e exemplo. E hoje, renovando votos, faço promessa. Vou viver como você nos ensinou. Com generosidade, com empatia e com coragem de fazer certo, mesmo quando difícil. Aplausos encheram o salão. E não tinha olho seco. 10 anos após casamento original, vídeo viral ainda circulava, usado em escolas para ensinar empatia, em empresas para ensinar liderança e em discussões sobre classe e dignidade. Júlia tinha se tornado palestrante motivacional, contando história, inspirando outros. Ricardo era vice-presidente na Tec Brasil, trabalhando diretamente com Eduardo. E Eduardo Júnior, filho deles, tinha 5 anos. Curioso, gentil, como seu xará. Mamãe, por que me chamo Eduardo? Perguntou um dia. Júlia se ajoelhou na altura dele. Porque há homem incrível chamado Eduardo que mudou nossa vida, que nos ensinou que gentileza é superpoder e que esperamos que você cresça sendo como ele. Ele é super-herói? De certa forma, sim. Ele salvou o casamento e família e mostrou que heroísmo não é sobre poder, é sobre escolher fazer certo. Posso conhecê-lo? Você já conhece. Tio Eduardo. Ele é padrinho. Oh, tio Eduardo é herói? É, maior herói que conheço. 15 anos após aquele dia no casamento, Júlia estava dando palestra quando Ana Paula, mulher que tinha filmado para zoar, apareceu. Após palestra, ela abordou Júlia. Posso falar com você? Por favor? Júlia hesitou, mas concordou. Vim pedir desculpas, disse Ana Paula. Lágrimas genuínas. Pelo que fiz, pelo que disse, pela crueldade. Isso foi há 15 anos. Eu sei. E carreguei vergonha desde então. Perdi amigos, perdi respeito, perdi muito e mereci, mas precisava que soubesse. Sinto muito, profundamente. E você? Você transformou o meu pior momento em lição, para o mundo inteiro. E sou grata, mesmo doendo. Júlia estudou ela e viu remorso real. Aceito desculpas e te perdoo, porque guardar raiva não ajuda ninguém. Ana Paula chorou, aliviada, grata, obrigada. E saiba, mudei, por causa de você. Por causa daquele dia, nunca mais julguei ninguém por dinheiro, por aparência, por nada superficial. Então algo bom veio, para todos nós. 20 anos após casamento viral, Júlia e Ricardo comemoraram aniversário com família. Eduardo e Marina. Eduardo Júnior, agora 15, filha deles, Sofia, 10. E Eduardo e Marina tinham filhos também, gêmeos de 17. Lembra quando servi champanhe? Disse Júlia nostálgica. Como esquecer?
riu Eduardo. Mudou tudo. Para todos nós. Mudou, Pei? Perguntou Eduardo Júnior. Mas pensava que mudou só para vocês. Não, respondeu Eduardo. Mudou para mim também. Me lembrou por que construí empresa. Não para dinheiro, mas para impactar vidas. E aquele dia me reconectou com propósito. E para mim, acrescentou Marina, me lembrou que casei com um homem bom, que não apenas fala sobre valores, mas vive eles. Para mim, disse Ricardo, foi lição de coragem. Minha esposa teve coragem de fazer o que necessário, sem vergonha. E isso me inspira até hoje. E para mim, disse Júlia, foi lição que humilhação pode virar transformação, que pior dia pode virar melhor história, e que bondade, mesmo pequena, ripple para sempre. Eduardo Júnior olhou para pais, para padrinhos, e entendeu. Então eu fui nomeado por momento, por história, por lição. Foi. E esperamos que carrega lição. Que quando vir alguém sendo julgado, humilhado, reduzido, você faz o que tio Eduardo fez. Levanta, ajuda e muda a narrativa. Prometo, disse Eduardo Júnior solenemente, vou ser herói, como tio Eduardo. E ali, 20 anos após casamento que começou em humilhação e terminou em celebração viral, família entendeu. Pequenos atos de bondade nunca são pequenos. Eles ripple, através de vidas, através de gerações, através de tempo. E casamento de Júlia e Ricardo não foi apenas sobre amor deles, foi sobre lição para o mundo, que classe real não é sobre dinheiro, é sobre caráter. E que momento de gentileza pode mudar não apenas dia, mas décadas, e vidas, e cultura, porque no final não importa quanto champanhe custa, importa quem serve, e com que coração. Comenta aqui embaixo, gentileza transforma, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Júlia, Ricardo e Eduardo te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.